Olá, olá, boa tarde. Deixa eu ver se as pessoas já estão conseguindo entrar. Sim, sim. Oi, olá, olá. Oi, gente. Então vamos começar. Meu nome é Poliana, eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do Grupo Santa Joana, né, que compreende o Santa Joana, a Promatre. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as medidas preventivas, né, em relação à Covid-19. E eu convidei uma enfermeira neonatologista. A enfermeira neonatologista é aquela que é especialista no cuidado do recém-nascido, no cuidado do bebê prematuro. O nome dela é Débora e eu tô só aguardando ela entrar para bater um papo com a gente em relação ao cuidado com o recém-nascido, né? Enquanto isso, enquanto a Débora Oi, Débora. Tudo bem? Tudo. Tudo. Boa tarde. Boa Obrigada por ter tarde, aceito o nosso Poliana. convite. Quero que você se apresente inicialmente para as pessoas. Eu já comecei dizendo que você era especialista em neonatologia. Então vamos lá. Meu nome é Débora, eu sou enfermeira especialista em pediatria e neonatologia. Um pouquinho de tempo só, 20 aninhos. Atualmente eu sou a coordenadora das UTIs neonatais aqui do Santa Joana, que faz parte do grupo Santa Joana, né? Ah, muito bom. E então, Débora, para começar nosso bate-papo, eu acho que primeiramente, como nós vamos falar um pouquinho sobre Covid-19, né, o nosso foco é prevenção, é falar do recém-nascido. Eu vou só atualizar todo mundo que está nos assistindo em relação aos dados hoje, tá? Eu fiz uma colinha, gente, tá, para facilitar. Então, no Brasil hoje, nós somos são mais de 6 milhões de casos de Covid-19, infelizmente. 6.927 casos, né? 6.927.145 casos, desculpa, 6 milhões, tá? Mais de 25 mil novos casos. Os óbitos já ultrapassam 44 mil. E nós sabemos, né, que nas últimas 2 semanas, acho que a mídia vem falando bastante, do aumento de casos no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, o que nos preocupa muito, né? Então, no estado de São Paulo hoje, gente, já totalizam 1.341.000 casos, tá? São mais de 4 mil novos casos, 232 novos óbitos. A taxa de ocupação das UTIs, de leitos de UTIs, que são esses leitos mais elaborados, que são leitos que dão suporte à vida, onde a gente tem equipamentos para dar suporte à vida, como ventilação mecânica, né, o ventilador mecânico, que é muito utilizado pelos pacientes que acabam indo para a UTI. Essa taxa de ocupação sobe para 65%. O último boletim ele dá uma taxa de 65% de ocupação na cidade de São Paulo, tá? E o que é mais interessante, que eu achei muito interessante, que no último boletim sai que a faixa etária onde mais se concentram os casos no momento são os jovens adultos de 30 a 39 anos. Porque é uma população que está se expondo mais, está saindo mais, está aglomerando mais, então acho que é uma forma da gente tomar cuidado, né? Porque você pode estar saindo e pode estar levando, né, para dentro da sua casa, para os seus pais, para os seus avós, né, para os seus filhos, então tomar muito cuidado. Nós sabemos também que existe, né, uma perspectiva real da vacina, né, para o ano que vem, mas enquanto isso não chega na nossa população, as orientações continuam sendo aquela tríade, né? Higiene das mãos correta, adequada, sempre que você sai, volta de casa, muito cuidado no transporte público. Então, investir na higiene das mãos como hábito para a família, para as crianças. Manter o distanciamento social. No começo da pandemia, a gente estava falando aí em 1 metro, né, minimamente 1 metro. Agora a gente fala já em 1,5 metro de distância social entre uma pessoa e outra.
E muito importante o uso de máscara. Né? O uso das máscaras, todos os trabalhos vêm comprovando a eficácia do uso de máscara como barreira. Então, é uma barreira preventiva mesmo para mim, né? Eu não vou adquirir o vírus e também não vou transmitir. E em relação à máscara, sempre manipular pelas hastes, com as mãos limpas, evitar ficar tocando, e a máscara deve estar bem acoplada ao rosto, cobrindo nariz e boca. Então, máscara no pescoço ou pendurado na orelha não protege, né? A máscara que protege é aquela que está bem acoplada ao rosto de forma adequada. Pode ser sim a máscara de tecido, mas que esse tecido seja aqueles que nós já orientamos no começo, tecidos de algodão, né? A gente precisa evitar os modismos, a gente sabe que tem muita coisa aí, são máscaras de crochê, máscaras de tricô que não protegem, né? Porque elas têm aberturas. Então, acho que a gente começa relembrando a prevenção, né? Não é nada novo, é tudo que a gente já vem falando aí ao longo dessa pandemia. E quando nós anunciamos a live, Débora, com os cuidados, né, do recém-nascido, a gente recebeu muitas perguntas. Nossa, foram muitas perguntas mesmo. E aí eu queria começar com você, que é especialista no assunto, a pergunta de duas mães. Na verdade, é a pergunta da Érica e da Tami, tá? A Érica, na verdade, é uma gestante e ela tem um parto planejado para janeiro, né? E a Érica, a dúvida dela é, caso eu tenha, né, um recém-nascido e eu esteja diagnosticada com Covid, vão me separar do meu recém-nascido? Eu vou ser separada do meu bebê? Ou ele pode ficar comigo após o parto? Quais são as suas orientações? O que a gente deve fazer? Então vamos lá, Érica, e para quem mais tem essa dúvida, né? Para começar tudo, uma coisa que a gente não pode esquecer da mala da maternidade nessa época é colocar a máscara dentro dela, né? A máscara tanto para a mãe quanto para o papai, se ele for acompanhar. O bebê nasceu, seja a mãe Covid, a gente vai avaliar a mãe e o bebê. O bebê é avaliado pelo neonatologista, ele está bem, ele está respirando bem, está tudo bem com ele, ele está apto para ir para o quarto. Então a gente vai ver a mãe. A mãe está bem para receber o bebê no quarto, mesmo ela sendo Covid positiva? Se ela está bem, se ela consegue prestar os cuidados, se ela consegue ficar com máscara dentro do quarto, esse bebê não tem por que ser separado da mãe. Então ele vai para o quarto com a mãe vai usar máscara dentro do quarto e eles vão ficar juntos. A mãe não estando bem, aí a gente precisa cuidar do bebê para ela. Então aquela mãe que não consegue ficar com a máscara, já tem um desconforto respiratório, inspira mais cuidados, aí esse bebê vai para um berçário especializado, então vai ficar um pouquinho longe da mãe, até a mãe ficar boa para recebê-lo no quarto, né? No quarto, esse bebê que foi, a mãe é Covid positivo. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que usar essa máscara dentro do quarto. A máscara, como a Poliana falou, aquela máscara acoplada ao rosto, que protege, a máscara que vai ter que ser trocada, aquilo tudo que a gente já orientou, que todo mundo já cansou de falar no começo, né? Máscara suja, troca, máscara úmida, troca. Então essa mamãe vai ficar no quarto com o bebê vai ficar com a mamãe, o bebê vai ser amamentado por essa mãe. A única coisa um pouquinho diferente é que o bercinho vai ficar um pouco longe da cama. Então o bercinho que o bebê fica no quarto vai ficar com pelo menos 1 metro e meio de distância para a gente manter o que a gente conseguir de distanciamento, né? Importante que o pai, se o pai ficar no quarto também, a máscara ele também vai ter que usar, né? Isso, ele fica o tempo todo de máscara, né, Débora? A gente orienta que ele não tire a máscara e a troca é a mesma da mãe. Quando você fala em acompanhante, né, junto com a mãe, uma pessoa para ajudar, a gente lembra sempre da importância da rede de apoio, né, nesse momento. Eu acho que é indiscutível, né, a rede de apoio, a importância, né, de alguém para ajudar a cuidar do bebê ou ajudar a cuidar da própria mãe, né, ficar com o bebê um pouquinho para a mãe, por exemplo, tomar um banho, né. Mas em momentos de pandemia, o que nós estamos orientando? O que você orienta em relação a essa rede de apoio quando o bebê vai para casa? As ideias das mamães talvez tenham que mudar um pouquinho nessa época, né? Eu sou mãe de pandemia, então eu também passei por esse
toda essa angústia que algumas mamães podem estar passando, né? As ideias têm que mudar, os planejamentos mudarem. A rede de apoio é essencial para essa mãe, né? Não é porque eu sou enfermeira especialista em neonatologia que eu não precisei de rede de apoio. Todo mundo vai precisar, né? A primeira pessoa que a gente pensa é quem? É a avó, na maioria das vezes. Nesse momento, infelizmente, a vovó vai ter que esperar um pouquinho para conhecer o neto, né? A gente recomenda fortemente que as pessoas de grupo de risco não sejam essa rede de apoio que a mãe tanto precisa, né? Uma irmã, uma tia, que não façam parte desse grupo de risco. Em casa, a mãe vai sim precisar de alguém para ajudar. Às vezes, o pai do bebê tem um pouquinho mais de tempo, às vezes consegue férias ou uma licença mais estendida para ajudar essa mãe nos cuidados com o bebê em casa e para ajudar a mãe também, né? Não é só os cuidados com a mãe. É ficar um pouquinho com o bebê, para a mãe tomar um banho, para a mãe ir no banheiro, para a mãe comer, né? A gente nunca sabe como é que o bebê vai se comportar em casa. Às vezes é o bebê que dorme quietinho, às vezes é o bebê que chora. Para a mãe não ficar angustiada, eu vou precisar tomar banho, quem vai ficar com o bebê? Então, essa rede de apoio é importante, né? Não só para as tarefas domésticas, mas para ajudar a mãe nessa parte mais psicológica mesmo, né? Então, a gente pede que espere um pouquinho, principalmente se a mãe for Covid positivo, que essa mãe pode ir embora do hospital com o bebê, ela sendo Covid positivo. Isso não vai impedir a alta dela, né? As recomendações vão ser um pouquinho diferentes em casa. Então, a parte de usar máscara vai continuar. A parte de ficar um pouquinho mais distante do bebê vai continuar. Então, quem ela trouxer para casa para ajudá-la, precisa ser uma pessoa que não tenha sintomas, né? E, preferencialmente, uma pessoa que não faça parte do grupo de risco. Então, a vovó vai esperar um pouquinho para ir lá conhecer o neto. Faz videochamada, conhece pelo celular, mas vai esperar um pouquinho para abraçar, para beijar. Nesse momento que a gente está passando, a gente precisa resguardar o bebê o máximo que a gente conseguir, né, Polly? Isso. E os cuidados, Débora, os cuidados básicos com o bebê, né? Eu sei que na maternidade a gente orienta todos os cuidados, vai orientar a rede de apoio, vai orientar os cuidados em casa, mas para quem já está em casa, difere alguma coisa em relação aos cuidados com o bebê? Então, o bebê, filho de mãe, Covid positivo, vai embora de alta. Os cuidados básicos com o bebê em casa, banho, coto, como que deve ser? Os cuidados vão ser os mesmos de uma mãe que não tenha Covid ou que não tenha esteja passando por esse momento, né? Então, troca de fralda vai ser a mesma, vai trocar fralda sempre antes de amamentar, para não regurgitar depois, para não vomitar depois que amamentar, né? Coto umbilical, vai limpar de 3 a 4 vezes por dia, do mesmo jeito. Cotonete, álcool 70, como vai ser orientada na maternidade antes dela ir embora. O banho do bebê vai dar do mesmo jeito, né? A gente sempre fala, nessa época de pandemia, deixar o ambiente mais arejado possível. Não vai diferir. Na hora do banho, fecha a janela, não deixa corrente de ar, dá o banho quentinho no bebê, agasalha o bebê, a hora que ele estiver agasalhado, pode abrir janela, pode deixar o ar circular. Lembrando que a mãe Covid positiva em casa também vai ter que usar a máscara para prestar todos esses cuidados no bebê. Ah, eu não estou segura, eu não gostaria. Ok, então vai contar com a rede de apoio e quem for ajudá-la em casa vai prestar os cuidados sem problema nenhum, né? Lembrar sempre de higienizar bem as mãos antes de prestar qualquer tipo de cuidado para o bebê. Vou trocar fralda? Vou higienizar a mão antes, vou trocar fralda e vou higienizar a mão depois. Vou dar o banho? Vou higienizar a mão antes, vou dar o banho, depois higienizo a mão depois. A amamentação, mesma coisa. Talvez a gente tenha várias perguntas sobre a amamentação, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que mãe com Covid pode amamentar. Em casa vou amamentar? Vou amamentar. Vou higienizar as mãos antes, vou usar máscara, vou amamentar e deixo o bebê quietinho no berço, no carrinho, enfim, onde ele for ficar, né? A limpeza da casa, a gente orienta tanto para a mãe com Covid quanto para a mãe sem Covid. Então, o ambiente sempre limpo, arejado, né? Mínimo de gente possível. Então, os cuidados, eles não diferem. Vai diferenciar só a mamãe Covid positivo, vai ter que usar máscara para prestar todos os cuidados para o bebê. Vocês viram como é importante a higiene das mãos, né? A Débora falou várias vezes.
Então, é a medida indiscutivelmente mais simples e mais barata de prevenir qualquer tipo de infecção. Então, a gente precisa investir na higiene das mãos como hábito para a nossa família, né? Hábito diário, incorporar isso aí na educação das crianças para que fique mais fácil quando sejam adultos, né? E, Débora, eu tenho muitas perguntas aqui em relação a visitas. Visitas na maternidade, né? Como que tá as visitas na maternidade, que eu posso ajudar, né? Como controle de infecção hospitalar e visitas em casa. Tanto para bebês prematuros, nós tivemos muitas perguntas em relação a bebês prematuros, e quanto aos bebês de mãe Covid positivo quando vão de alta para casa. Então, acho que a gente pode começar falando da maternidade, né? Então, as visitas estão reduzidas, né? Nós temos horários reduzidos por número de pessoas certos. Crianças acima de 2 anos contam como visitantes. Nós estamos recomendando fortemente que crianças menores que 2 anos, que não conseguem vestir uma máscara, que não conseguem ficar de máscara, não venham, né, para o hospital. Assim como os idosos, que são o nosso grupo de risco, né, nossa faixa de risco para a Covid-19. O Espaço Família e o Espaço Vida estão recebendo, né, 4 familiares. Então, horário marcado, a família entra, ela pode ir até o Espaço Família, o Espaço Vida, assistir o parto pelo vidro. O chão está sinalizado, então a gente mediu, né, 1,5 metro de distanciamento entre um familiar e outro. O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência dentro do hospital, principalmente nesses espaços. E o que a gente recomenda, né, tá pedindo fortemente, é que as pessoas depois não fiquem circulando pelo hospital, assistam o parto, vejam o bebê e depois vão para casa. E nós também aferimos temperatura e um log de perguntas, né, no início lá na nossa recepção, né, onde a gente verifica sinais e sintomas, né, se a pessoa tem ou não sinais e sintomas. Então, isso tudo está sendo feito para prevenção, para ficar uma visita segura e que a gente não coloque a família também em risco. Tá? A gestante, ela pode sim ter o seu acompanhante. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Se o meu marido estiver com Covid, só um minutinho, deixa eu ver o nome dela. Se o meu marido estiver com Covid, é da Aline. Oi, Aline. Se meu marido estiver com Covid, pode entrar outra pessoa no parto, no lugar dele, como meu acompanhante? Se essa pessoa não estiver com sinais, com sintomas, não estiver doente, né, vai seguir o mesmo protocolo, tudo que a gente já segue para as outras gestantes, tá? O que a gente está recomendando também, como serviço de controle de infecção hospitalar, como nossos protocolos, é que a nossa gestante, o acompanhante dela, eles façam o teste, né, o PCR, para verificação de Covid, para cesáreas que são marcadas, lógico, né, as eletivas. A gente conta com suporte de laboratório, né, para fazer essa coleta, para ficar mais fácil para a gestante, para o marido, com um resultado super rápido, a gente consegue receber esse resultado, monitorar essa gestante, monitorar o acompanhante. Então, essa é a nossa recomendação, sim, para cirurgias eletivas, a coleta do PCR com pelo menos 48 horas de antecedência. Tá bom? Respondi, Aline? E a visita em casa, Débora, como fica? Para o bebê, para o prematuro, principalmente? Vamos lá. Eu sei que o que a Polly falou, que as visitas reduzidas podem ser uma angústia para muitas mães, assim como foi para mim, né? Meu bebê nasceu em abril, no meio da pandemia, onde ninguém sabia muita coisa, então a gente estava começando a estudar, começando a ver. Então, é aquele momento que você espera todo mundo no quarto, todo mundo fazendo festa, e de repente você não pode trazer tanta gente assim, né? A gente acha que tem que pensar não só no bebê, na mamãe, mas como nos familiares também que vêm, né? Eu sei que às vezes, poxa, queria que viesse mais gente me ver, mas vamos pensar um pouquinho no bebê que precisa dessa segurança, né? Precisa desse resguardo um pouco. E em casa é a mesma coisa. Não só para o bebê, né, na pandemia. Antes a gente também já orientava, né? Que os bebês são seres indefesos, são pequenininhos, a imunidade deles não é legal. Então, muita gente vai fazer mal para eles, sim.
tanto em casa, na pandemia, quanto em casa sem pandemia. Então, a gente sempre orienta. O bebê vai de alta para casa, restringe o número de pessoas, né? Não dá para ir para casa e fazer um churrasco e chamar a família inteira para ver o bebê que acabou de chegar. É ruim? É angústia para a mãe? É, mas a gente precisa pensar no bebê, né? Então, nessa época ainda mais de pandemia, quanto mais restringir as pessoas, melhor para o bebê e para a mamãe. Porque às vezes a pessoa é assintomática. Então, eu não tenho nada, vou ver o seu bebê só um pouquinho. O bebê está lá indefeso, a mãe está lá que não tinha nada, a visita foi e acabou por transmitir alguma coisa para os dois, né? Então, vai ter que esperar um pouquinho para dar um cheirinho no bebê, para dar um beijinho no bebê novo, né? Tem que restringir a visita. Não é, lógico que a gente não proíbe, a gente orienta, né? A gente recomenda que esses bebês fiquem mais guardadinhos possíveis. Então, quanto menos visita, melhor. Quanto menos sair de casa, melhor. Não vai levar o bebê recém-nascido para o shopping fazer compra de Natal, para o carnaval, que não vai ter, mas de repente teria. Então, esse bebê tem que ficar dentro de casa, né? Quanto tempo? O quanto tempo a gente conseguir. Pensando que as primeiras vacinas do bebê ele recebe no nascimento e depois só com 2 meses, então ele fica 2 meses, em tese, um pouquinho mais desprotegido. Então vamos esperar um pouquinho mais de tempo para levar todo mundo em casa, né? Vovó, vovô do grupo de risco, aquela tia-avó que quer conhecer o bebê, faz uma live, faz uma videochamada, espera um pouquinho, faz revezamento, se está todo mundo bem, ninguém tem sintoma, faz revezamento, né? Fica um pouquinho de quarentena, fica um pouquinho em casa, quietinho, depois ir ver o bebê. Então, vamos restringir esse bebê em casa para garantir a saúde dele, para garantir a saúde da mamãe. Por quê? Porque a gente também precisa pensar na mãe nesse momento. A mãe que tá boa, tá saudável, não tem nada, precisa continuar assim para cuidar do bebê. Porque se a mãe adoece, o bebê é que fica sem cuidados. Não é só a mãe que sofre, o bebê também vai sofrer, né? Então, vamos guardar o bebê em casa, vamos restringir visita. Isso para prematuro, para criança que nasce de termo prematuro, ainda muito mais, né? Que são bebês menorzinhos, que nasceram antes do tempo, então eles precisam mais ainda da proteção. Então, deixa ele em casa guardadinho, sem ninguém, só o pai, a mãe e uma pessoa que vá te ajudar em casa para a gente garantir e salvaguardar a saúde do bebê e da mãe também. E o bebê, esse bebê, os bebês que estão maiorzinhos, que já estão em casa há um pouco tempo, a gente recebeu algumas perguntas. Eu posso levar para passear em lugares abertos, no carrinho? Quais são as recomendações que vocês têm enquanto especialistas, né? Então, se você tiver que dar uma volta no seu quarteirão ou dentro do seu condomínio, com o bebê no carrinho, mantendo o distanciamento social das outras pessoas, né, não deixando tocar no bebê, e que seja um passeio rápido para o bebê tomar aquele solzinho da manhã, a mãe usando máscara, a gente não vê problema, né? Então, pode dar uma voltinha ali por perto da casa, no condomínio, pegar aquele solzinho da manhã, ou aquele solzinho, né, que está se pondo no final da tarde, mas que seja um local arejado e distante, né, de outras pessoas, que não seja um local de aglomeração. Né, Débora? Isso. O bebê precisa, na verdade, desse contato com o ambiente, né, com o sol. A gente orienta, na verdade, esse banho de sol de manhã, o solzinho da manhã, o solzinho da tarde. Então, para quem mora em casa, tem quintal, ótimo. Vai botar no carrinho, vai passear no quintal. Não tem um quintal tão grande, tem uma rua mais tranquila. Dá até para sair um pouco na rua, desde que a mãe esteja com máscara e não tenha aglomeração na rua, né? Se a rua tiver um bar na esquina, não dá para passear com o bebê na frente do bar, né? Então, vai guardar ele um pouquinho lá. Mães que moram em prédios, que tem condomínio, que tem área social, né? Dá para descer, dar um passeiozinho de alguns minutinhos para ele ter essa ambientação também, tomar esse solzinho. Viu que tem muita gente? Tem gente ali querendo, né, fazer a socialização com a mamãezinha nova? Pede desculpa, bota o carrinho dentro do elevador, sobe para casa, espera esvaziar para depois dar um passeiozinho de novo, né? Então, dá para ir, mas contanto que não tenha gente, não tenha aglomeração, não tenha festa. Às vezes, condomínio tem lá churrasqueira, tem um monte de gente na churrasqueira. Não é esse momento que eu vou descer com o bebê para passear lá embaixo, né?
Bom senso, né? Débora, então vamos falar um pouquinho sobre a amamentação, que a gente recebeu bastante pergunta em relação à amamentação. É, se as mães podem amamentar, se o bebê pode ir para seio materno, e quais são as orientações, as recomendações, caso essa mãe esteja muito sintomática, se ela tem alguma alternativa para oferecer o leite dela para o bebê. E se o bebê que nasce prematuro, né, nós sabemos, já tem alguns estudos mostrando, né, que a Covid-19, alguns bebês nasceram prematuros, né, um número maior de prematuros, é uma porcentagem um pouquinho diferenciada. Então, esses bebês, eles podem receber o leite da mãe, sabendo que é um alimento tão importante, tão completo, e nesse momento, né, é o que vai vir repleto de anticorpos, né? Então, acho que as mães ficam preocupadas em como passar isso para o bebê. O que você está orientando? O leite materno, a amamentação, ela pode e deve ser realizada estando a mãe com Covid ou não. Então, esse bebê é importante para ele, esse contato com o leite materno, receber esse leite materno, não tem problema nenhum, né? A gente não tem estudo nenhum que indique que tenha alguma relação com Covid no bebê e o leite materno. Então, a Poliana depois pode falar mais, mas não contraindica a amamentação. Tô dentro do hospital, não consigo amamentar, meu bebê nasceu prematuro e eu tenho Covid. O que vai ser dele? Se o bebê nasceu prematuro, está lá na UTI, não vai impedir dele receber o seu leite materno. A gente consegue fazer a ordenha desse leite, seja manual, seja na bombinha elétrica, a gente tem esse aparato. Então a mãe tira o leite, esse leite vai para o banco de leite, ele é armazenado, ele é pasteurizado, e o bebê pode receber esse leite materno da mãe dele, seja por sonda, seja por mamadeira, seja por copinho, independente da maneira que ele vai receber. Então, não impede o aleitamento materno, receber o leite materno, esse bebê que nasceu prematuro da mãe Covid. Ah, mas o meu bebê não é prematuro, eu tenho Covid, ele está comigo, posso amamentar? Deve. Então, é o que a gente já falou, a mãe vai ficar com a máscara, vai higienizar as mãos, vai fazer a amamentação, precisa de ajuda? Não tem problema, chama, a gente ajuda. Esse bebê vai mamar no peito da mãe e vai ficar lá do ladinho dela, sem problema nenhum. Ai, vou para casa, não queria ter esse contato com o bebê de amamentação, eu não queria, porque eu acho que não tem problema. Também dá para tirar o leite em casa, existem bombinhas manuais em casa, existem bombinhas elétricas em casa, que dá também para você tirar o leite e o familiar que está te ajudando, ou o papai que está ajudando, oferecer esse leite para o bebê, no copinho, na mamadeira, na colher, do jeito que você quiser que ele receba em casa. Então, o leite materno, nesse momento, para o bebê, é muito importante. E o resultado de Covid positivo não vai contraindicar que ele receba esse leite, tá? Então, é importante, na verdade. Ele precisa receber esses anticorpos que a mãe está passando para ele através do leite materno. Lógico que se não tiver possibilidade nenhuma dessa mãe dar o leite materno, a gente tem outras maneiras de oferecer alimentação para o bebê. Mas o Covid não vai impedir a mãe ou o bebê de receber o leite da mãe. Para as mães ficarem mais seguras em casa, ou as puérperas, quem foi diagnosticado ou não com Covid, o vírus, ele ainda, todos os estudos que saíram até agora, eu sei que é tudo muito novo, a gente ainda não tem, assim, coisas muito robustas em relação a isso, né? Mas o que nós temos de literatura mais atualizada, né? O vírus, ele não está relacionado até o momento com transmissão, né, para o bebê através do leite. Isso nos deixa seguro, sim, para orientar a mãe a amamentar, orientar a oferecer o leite materno pelos benefícios que o leite materno tem para o recém-nascido, independente dele ser um recém-nascido termo, um recém-nascido prematuro, tá? Então, é muito importante que a mãe amamente, e o que a gente tem até o momento é essa recomendação, sim, de estimular, né, esse momento de troca entre mãe e bebê, né? Débora, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta da Érica, tá? Em relação
Essa é outra Érica, essa é com C. Érica com C em relação a mãe que já pegou Covid, né? Vou responder essa. Mãe que já pegou Covid, deu à luz. O bebê nasce com uma imunidade contra o vírus? O bebê está protegido? Então, Débora, Érica, nós ainda não temos estudos, né, que demonstrem que eu possa afirmar isso para você, tá? Ter Covid na gestação não garante que o recém-nascido vai ter uma imunidade definitiva contra a Covid-19. Nós não sabemos isso. Na verdade, é tudo muito novo. A gente faz os testes, a gente faz uma gama de testes, né? Um screening de teste dos bebês que nascem de mãe positivo, sim. A gente acompanha esses bebês muito de perto. E a gente vê bebê positivo, com IgG positivo, com IgG negativo. Então, não dá para dizer que os bebês que nascem de mãe Covid têm uma imunidade definitiva e estão protegidos. A nossa orientação, a nossa recomendação é que as medidas preventivas não sejam desencorajadas. Então, não é porque você já teve Covid, está levando o seu bebê para casa, que aí a gente pode relaxar. Não, aquela tríade que eu falei no começo, que é a higiene das mãos, manter o distanciamento social e manter o uso de máscara, a gente tem que seguir ela por enquanto, a longo prazo, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina efetiva, liberada, e que toda e seja acessível para a nossa população de uma forma geral, para fazer uma imunidade de rebanho, a gente não pode deixar as medidas preventivas de lado, né? A gente tem que seguir essas medidas preventivas, tá? Em relação ao acompanhamento, Débora, do recém-nascido. Então, o recém-nascido, ele tem que passar pelo pediatra, né? Às vezes ele tem alguns acompanhamentos para seguir. É preciso adiar esses acompanhamentos? Ou o bebê que está em casa, sendo prematuro também, eu acho que a gente é bom falar um pouquinho sobre a prematuridade, né? Então, o bebê que nasceu prematuro e foi de alta, nesse momento, ele tem que fazer segmento com o pediatra. Então, vocês estão recomendando adiar os segmentos ou dar sequência? Como que está a parte de vacinação? Então, vamos lá. Se a mãe está em isolamento ainda com Covid, ela vai adiar um pouquinho a saída dela e do bebê de casa. Então, não tem problema nenhum adiar uns 2, 3 dias, uma semaninha, a vacina ou a consulta, porque ela está em isolamento, ela não pode sair de casa, para não expor as outras pessoas e para não expor o bebê também para fora. Mãe não está com Covid, né? Não é só um bebê que nasceu, a mãe não tinha nada, ele foi para casa. Preciso deixar de ir no pediatra? Não. Pelo contrário, ele tem que fazer o segmento com o pediatra, ele tem que fazer a vacinação, não tem problema nenhum. Isso não precisa ser adiado por conta da pandemia, né? Então, eu já passei por isso, né? Como eu falei, sou mãe de pandemia. Os consultórios, as clínicas de vacinação, eles modificaram um pouquinho o funcionamento também por conta da pandemia. Então, você não encontra muito mais os consultórios que ficam as mães com os bebês na sala de espera, né, muito tempo esperando a próxima consulta. Ele já tem agendamento mais distanciado, para você não ter que esperar, para você não ter contato. Então, ele vai no pediatra, A mãe vai estar de máscara, se o pai for junto, o pai vai estar de máscara. Quando você chegar no consultório, você vai ver que a recepcionista está de máscara. Se for um prédio, o porteiro do prédio vai estar de máscara. O pediatra vai estar de máscara. Então, tudo isso vai proteger o bebê, porque o bebê não pode usar a máscara, né? O bebê não tem a capacidade respiratória da gente. Então, a máscara para ele não vai ser legal. Então, ele não vai usar máscara. Mas todo mundo que está em volta dele vai usar máscara. Isso vai protegê-lo também. Então, eu vou sair de casa, vou entrar no carro, vou entrar no Uber, que seja, vou no pediatra e vou voltar para casa. Então, o tempo de exposição ao ambiente que é fora da realidade dele vai ser mínimo com as condições de higiene e de precaução que a gente tem. Vou fazer vacina, mesma coisa. Dá para adiar 1, 2 dias? Preciso fazer a vacina. Chegou nos 2 meses, preciso fazer a vacina. Mesma coisa, vou sair de máscara de casa com o bebê, o pai vai junto, a tia vai junto, vai estar de máscara, vai chegar no posto, vai chegar na clínica, vai ver que todo mundo está de máscara. Então, isso também está protegendo o bebê. Então, a gente precisou se adaptar à nova realidade que a gente tem. É todo mundo de máscara para proteger todo mundo. Então, esse bebê pode sim sair de casa
para ir no pediatra, para fazer a vacina. Então, são os únicos lugares que a gente fala, o bebê pode sair de casa? Pode. Vai no pediatra para fazer vacina. Caso contrário, ele vai ficar na casinha dele, com a mãezinha dele, bem guardadinho. Tá. Eu vou tentar, Débora, ajudar a Renata aqui. Renata, que me mandou, difícil entender. Não posso passear com o bebê em ambiente aglomerado, mas ele pode ter contato com a mãe Covid e ser amamentado. Então, Renata, vamos ver se eu consigo, tá? Então, assim, um ambiente aglomerado é um ambiente de muito risco em pandemia, né? Eu não sei quem está doente, eu não sei quem não está doente, quem está transmitindo, quem não está transmitindo, né? Então, é risco, né? Isso é comprovadamente risco. Quando a mãe ela é diagnosticada com Covid, desde a gestação, nós já estamos orientando, né? Então, ela vai, quando ela for ter o primeiro contato com o bebê dela, ela já vai estar usando máscara, né? A transmissão, ela é respiratória, né? Então, assim, ela vai estar usando máscara e a máscara, ela é efetivamente já comprovada por muitos estudos, uma barreira, né? Ela é uma barreira que eu me protejo e eu protejo as outras pessoas, porque eu não estou transmitindo. Então, ela já vai estar de máscara, vestindo uma máscara corretamente, e ela vai sempre higienizar as mãos antes e após tocar no bebê. Então, tendo esses cuidados, eu não coloco o meu bebê em risco. E em relação à amamentação, mesmo sendo uma amamentação, né, seio materno, a mãe ela vai estar portando a máscara, vestindo a máscara, ela vai ter higienizado as mãos, e como eu disse, os estudos já demonstram que o leite materno, até o momento, os estudos que nós temos, nós não temos transmissão do vírus através do leite materno para o bebê. Então, é um alimento seguro de se oferecer para o recém-nascido. Diferente de eu levar ele para um lugar aglomerado, cheio de gente, onde o bebê está desprotegido, porque o bebê vai estar sem máscara, o bebê está desprotegido, no meio de um monte de outras pessoas que não vão estar tomando os mesmos cuidados que são esses que a mãe está tomando em casa. Tá? Então, um ambiente aglomerado é um ambiente de muito risco. Tá? Vamos ver. Será que eu consegui? Né? E o que mais? Só complementando, Polly, a questão da aglomeração, a gente vê, não tem jeito. A gente sai com um bebê pequenininho de casa, tem um monte de gente, chega um monte de gente perto de você para ver o bebê pequenininho que está no seu colo, né? Aí pega na mão, pega no pé, pega na roupinha. Então, isso a gente não consegue controlar, porque a gente está num ambiente descontrolado, né? Só para ajudar na resposta. Então, a aglomeração é isso, a gente não consegue controlar o ambiente que a gente está. Já a mãe, que ela sabe que ela tem, ela consegue tomar os devidos cuidados para tomar conta desse bebê, né? É diferente, né? A gente vai para um lugar aglomerado, vem todo mundo em cima de você para ver o bebê bonitinho, para ver o bebê pequenininho, e aí você não consegue muitas vezes controlar. Põe, pega na mão do bebê, o bebê pega a mão, bota na boca, aí já era. É verdade, né? Às vezes é completamente involuntário. As pessoas já vêm no carrinho, já vêm colocando a mão no bebê, quando você vê, já foi, né? Quando você vê, já colocou a mão na mãozinha do bebê, e aí é difícil mesmo controlar. Então, realmente, em casa você tem um ambiente bem mais controlado, né? E, Débora, a gente precisa preparar a casa para receber o bebê? Como que deve ser o preparo da casa? Essa é a pergunta da Jaque. Ela gostaria de saber como é o preparo da casa para receber o recém-nascido e principalmente se esse recém-nascido for um prematuro. Tá. Você já provavelmente preparou o quarto do bebê, mesmo que ele seja um quarto só dele ou um quarto compartilhado com os pais, isso não tem problema. Então, é o que a gente falou, o ambiente o mais arejado possível. A gente tem que evitar ambientes que tenham muita umidade para esse bebê, né? Às vezes tem um cômodo da casa que é um pouco mais úmido. Talvez não seja o melhor para você fazer o quartinho do bebê lá. Então, uma casa limpa, né? Quando a gente fala de limpa, não é aquela casa que eu vou passar lustramóveis para ela ficar brilhando. É uma casa limpa, sem poeira. Casa limpa também não significa ausência de bagunça. É limpa mesmo, é ambiente arejado, é ar circulando, as coisas mais organizadas. Eu preciso saber onde é que vai ficar o bebê, onde é que vão ficar as coisas do bebê, onde é que eu vou dar banho no bebê. Então, isso eu preciso me planejar antes de eu levar o bebê para casa. Onde é que ele vai tomar banho? Vai ser nesse banheiro? Onde é que vai ficar a banheira? A banheira vai ficar aqui.
Vou ter que limpar a banheira antes de todo o banho, né? Não esquecer disso também é importante. Dou uma passada de água na banheira antes de eu colocar o bebê no banho. Onde é que o quarto do bebê vai ser? Vai ser aqui? O bercinho do bebê vai ficar aqui? Ok. Então, como é que a gente vai fazer para botar o berço aqui? Em que lugar que eu coloco? Onde vai ficar guardado as roupinhas do bebê? Então, tudo isso eu preciso planejar antes de levar o bebê para casa. Cuidados gerais. Não tem muita diferença do que seria um bebê normal, um bebê prematuro, né? Aquilo que a gente falou, o ambiente arejado, o ambiente limpo, deixa o alquinho gel lá do lado onde vai ficar o bebê, para ninguém esquecer de passar na mão, né? Deixa o alquinho gel perto de onde você vai trocar a fralda do bebê, para você não esquecer de higienizar as mãos antes e depois de trocar a fralda do bebê. Então é só mais a organização de você saber onde é que você vai deixar as coisas antes de levar o bebê. Onde é que ele vai dormir, onde é que ele vai ficar, onde é que eu vou trocar, onde é que eu vou dar banho. Então, essa organização, não importa se o ambiente é um ambiente pequeno ou um ambiente grande. Isso não faz diferença. Tem gente que tem casa grande, tem gente que tem casa pequena. É só você organizar os espaços. Isso aqui é dele, ele vai ficar aqui, eu vou trocar ele aqui, eu vou dar banho nele aqui. Não tem problema nenhum se tendo ambientes compartilhados. É só organização mesmo, para a gente não se perder no dia a dia. Eu vou chegar em casa, já vou saber onde está o berço, onde está o carrinho, onde é que eu vou dar banho. Então, para eu me organizar no cuidado do bebê em casa. Tá ótimo, Débora. Estão me perguntando aqui, a Angelina, ela me perguntou, né, na volta da rua, sempre que eu volto da rua, eu preciso tomar banho e lavar o cabelo nesse momento de pandemia? Porque eu tenho um bebê pequeno. Então, Angelina, não é necessário você lavar o cabelo todas as vezes que você volta da rua, só porque você foi ao supermercado ou foi à farmácia, tá? Então, a gente sabe que não tem evidência nenhuma dessa transmissão pelo cabelo. E também, assim, você não vai tocar, né, o bebê no cabelo, possivelmente. Então, não precisa lavar todas as vezes que você for na rua, não, lavar o cabelo, tá bom? O que a gente recomenda, como eu disse lá, desde lá do começo da pandemia, são esses bons hábitos, os bons hábitos de higiene, né? Uma casa limpa, higiene das mãos, se for na rua, no transporte público, e tirar o sapato para entrar em casa, né? Então são recomendações de boas práticas, tá? Mas nada muito em relação a isso de toda vez que você sair, tiver que trocar roupa, tomar banho, lavar o cabelo, né? Se você sair 3, 4 vezes no dia, lavar o cabelo 4 vezes ao dia, não é necessário, tá? Não precisa. Outra coisinha, Débora, que estão me perguntando em relação às vacinas, né? Gestantes, se os bebês vão poder tomar a vacina. Então, assim, nós temos algumas vacinas em curso, né? Muito estudadas, acho que estudou-se, assim, muita vacina, né, num período curto de tempo. Acho que é uma coisa meio que histórica. Já temos as vacinas em curso, né, para o Brasil, que possivelmente em janeiro, né, começam a ser vacinados aí, se tudo der certo, a população de risco, os profissionais de saúde. Mas o que sabe-se já é que poderão haver testes, né, e alguma coisa em relação às gestantes e a crianças menores, mas por enquanto é uma faixa que não será vacinada, tá? Então a gente é só para adiantar, estão me perguntando aqui se a gestante vai tomar vacina, mas as outras vacinas do calendário, como influenza, é muito importante que a gestante receba, ela sabe que ela protege a gestante contra a influenza, que também, né, é um vírus agressivo para gestante, então é muito importante manter o calendário vacinal, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, mais alguma pergunta. Mais algumas coisas sobre amamentação, cuidados com o elevador. Então, cuidados com o elevador, Ruth, são os mesmos, né? Tentar entrar com as pessoas da sua família, senão você aguarda o outro, né? Aguarda ele ficar vazio, evita aglomeração, evita entrar no elevador com pessoas desconhecidas, que não sejam do seu círculo, e sempre higienizar as mãos antes e após, principalmente após apertar os botões lá para sair do elevador, tá? Então, evita entrar com outras pessoas, fiquem mais com a sua família mesmo, as pessoas do seu círculo, tá bom? Quando você fala de elevador, só complementando, Polly,
Às vezes ela está perguntando, o que eu faço no elevador com o bebê, né? Saio com o bebê no elevador, e aí? Leva o seu álcool gel, leva um frasquinho de álcool gel. Não é todo elevador, não é todo lugar que vai ter o álcool gel. Ai, apertei o botão do elevador, passa o álcool gel, não tem problema nenhum, né? Você está higienizando as mãos. Então, acho que é isso um cuidado que a gente, sem bebê, a gente precisa fazer também, né? Quando a gente está com bebê, principalmente. Então, tá com medo, tá com receio? Leva um frasquinho de álcool gel. Se no prédio não tiver, se no elevador não tiver, você já tem o seu seguramente na bolsa para depois prestar o cuidado com o bebê sem problema, né? Isso, sempre que você tocar nessas superfícies que são muito tocadas por outras pessoas, maçaneta, portão, elevador, botão de elevador, é muito importante higienizar as mãos logo após. Como a gente não vai ter uma pia, né, com água e sabão naquele momento, o álcool gel ele é excelente, ele é eficaz, ele tem propriedades químicas e está de excelente tamanho, você vai ficar segura e vai deixar o seu bebê seguro também. Débora, passou super rápido, né? Passou super rápido. Eu acho que a gente ficaram perguntas ainda sem ser respondidas, mas a gente se compromete, né, a responder para vocês através das mídias sociais, né, através do site do Santa Joana, da Promatre. Sei que são várias dúvidas, a gente meio que compilou assim as maiores dúvidas, né, o que se repetia mais. Mas eu agradeço muito que você tenha aceito. Achei que foi um bate-papo leve, bem gostoso. E espero que todo mundo tenha gostado. Vou deixar você se despedir das pessoas. Eu agradeço pelo convite. Espero ter ajudado também a esclarecer algumas dúvidas. Sei que o momento das mamães é um pouco angustiante nessa época que a gente está passando. Às vezes são muitas dúvidas e a gente fica sem saber por onde começar, né? Mas como a Polly falou, o que a gente não conseguiu responder, pode mandar, de repente a gente responde, né? Pelas mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim. Não tenho medo de perguntar, né? As dúvidas vão aparecer, as dúvidas existem. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas às vezes a gente vai saber que não sabe nada. Então a gente precisa perguntar mesmo e tomar o máximo de cuidado que a gente puder com o bebezinho que a gente está colocando aí para o nosso mundo, né? Nessa época difícil que eu sei que tem muita mãe angustiada, assim como eu fiquei angustiada, assim como a gente vai ficar ainda por um tempo, infelizmente, né? Agradeço o convite, espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas e estamos aí. Obrigada, Débora. Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar, a gente vai responder, tá? A gente se compromete a responder para vocês. Gostei muito do nosso bate-papo e até uma próxima. Fiquem bem, se cuidem, porque nós ainda estamos em pandemia, né? Então não é momento de relaxar, é momento de manter as nossas medidas preventivas, tudo que a gente aprendeu desde o começo. Tá bom? Um beijo, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.